Vamos ler a palavra de Deus, meus amados. Se você trouxe a sua Bíblia, abra gentilmente em Apocalipse, capítulo 19. E nós vamos ler inicialmente 2 versículos. Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 19. Aleluia! Os irmãos que sabem ser de oração, estejam em oração. Que o Senhor nos ajude, né? Apocalipse é um livro complexo e precisamos sempre da ajuda de Deus. Diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Queridos irmãos, a civilização e a igreja está caminhando para um funil de onde não é possível livrar-se. A palavra de Deus é muito clara, irmãos, que foi estabelecido no Éden um conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, um conflito entre a luz e as trevas. E quando dizemos dessa maneira, e quando entendemos isso, é preciso ter em mente, irmãos, que não é uma batalha equânime, não é uma guerra entre iguais. Ninguém pense assim. Não há e nunca houve a menor possibilidade de que o mal vencesse o bem. Nunca houve, nem remotamente, a possibilidade de que Satanás vencesse o Senhor, o nosso Deus. Ainda assim, por causa da sua rebelião e da sua maldade, ele lançou-se juntamente com os seus demônios nessa luta inglória, porque é uma luta perdida desde a sua largada. Se você tem a sua Bíblia e quiser deixar ela aberta, pode deixar, talvez ela ajude você a entender isso. Porque eu falo categoricamente, nunca houve a mínima possibilidade de que Satanás prevalecesse. É porque, queridos irmãos, a Escritura fala do Senhor, o nosso Deus, como aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Esse é o Senhor, o nosso Deus. Mas agora, se você ler o capítulo 17 de Apocalipse, é bem fácil, é só você voltar 2 capítulos, diz assim o versículo 8: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Olha que beleza! O Senhor é aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. A besta, o texto diz que ela era, não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Então vejam, irmãos, que nós, de acordo com a profecia de Daniel, fazemos parte daquele reino que nunca passará. Aleluia! Nós fazemos parte do reino que nunca jamais passará. Entretanto, igreja querida, nós não devemos ignorar o poder de Satanás. Nós não devemos, não podemos. Seria falta de inteligência, falta de sabedoria, falta de vigilância, de atenção, ignorar o poder de Satanás, suas ciladas, suas artimanhas. Porque embora ele não seja sábio, ele é muitíssimo inteligente.
E com frequência ele tem imitado ou tem tentado imitar as obras de Deus para confundir os incautos, para confundir os simples. Nas redes sociais você não terá dificuldade de encontrar pessoas que compartilham vídeos, especialmente de igrejas pentecostais. Olha só, irmãos, a falta de sabedoria e de critério dos crentes, fazendo ou tentando fazer o trabalho do diabo. Muitos cristãos tentam ajudar Satanás. Irmãos, o nome dele já é adversário. Ele é também chamado de o acusador dos nossos irmãos. E o nome diabo, na sua matriz, significa aquele que lança de um lado para o outro. E vejam, há muitos cristãos que publicam trechos de vídeos de cultos, notadamente pentecostais, onde tem gente caindo no espírito, falando em línguas estranhas, rodando, girando, pulando, saltando, e dizem que a igreja está imitando os cultos malignos. E eu não vou usar o nome daqueles cultos, nem daquelas denominações, porque aqui quem é entendido sabe. E dizem que a igreja está imitando aqueles antros demoníacos, porque não entendem que, na verdade, lá é que está tentando imitar aqui. É lá que estão tentando fazer o que Deus faz no meio da sua igreja. Quem dera nesta noite o Espírito do Senhor descesse nesse lugar como labareda de fogo, e você também saltasse, rodopiasse, pulasse, caísse no chão, falasse em outras línguas, tivesse revelação e um conhecimento por experiência de Deus, você nunca mais seria a mesma pessoa. Então vejam, Satanás, ele é especialista na imitação. E assim como a Escritura diz, quem lê o Apocalipse conhece, que o Senhor, ele marcou na fronte os seus servos, assim também a besta marcará com o seu número e com o seu sinal a mão e a fronte daqueles que o adoram. Da mesma maneira, irmãos, que João Batista era o precursor de Cristo, ele como profeta, ele veio preparando o caminho do Senhor. Assim também o falso profeta, ele virá na frente preparando o caminho para o anticristo. É uma imitação, irmãos. Da mesma maneira que quando estudamos a palavra, nós encontramos a revelação da Trindade, onde estão ali o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Quando você lê o Apocalipse, você encontra ali também a besta, o anticristo e o falso profeta. É uma tríade satânica. E notem, amados, da mesma maneira que Deus tem uma cidade chamada a Cidade Querida, eu gosto muito desse título, e eu estou indo para lá. E quando você chegar lá, me procure, eu estarei lá. Aleluia! A palavra de Deus fala desta cidade querida. Ela é também nominada a Cidade Santa e é também apresentada como a Nova Jerusalém. Assim também, Satanás tem a sua cidade, que é a cidade dos homens, que é Babilônia. Santo Agostinho, no século IV depois de Cristo, já quase começando o século V, ele escreveu sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Ele disse: uma pessoa pode amar tanto a Deus a ponto de esquecer-se e desprezar a si mesmo. Olha só, uma pessoa pode amar tanto a Deus a ponto de desprezar a si mesmo. E a história está cheia desses relatos, de irmãos que foram degolados, decapitados. Agora mesmo, em países comunistas isso está acontecendo, mas aquelas pessoas amam tanto a Deus que elas desprezam a si mesmo. Pode me matar, o que eu vou fazer?
Lembra Policarpo na fogueira? O imperador ficou penalizado, ele já tinha quase 86 anos. O imperador disse: nega o teu Deus, nega Cristo e vive. Ele disse: há 86 anos sirvo a Jesus e Ele só tem me feito bem. Como poderia negá-lo agora? Podem prosseguir com isso que vocês querem fazer. Amou tanto a Deus que desprezou a si mesmo. E é fazendo assim que os crentes, ao longo da história e ao redor do mundo, estão edificando uma cidade celestial, a Nova Jerusalém. Por outro lado, nós temos pessoas que amam tanto a si mesmo, que elas desprezam a Deus. E o caminho de Deus não interessa. E elas têm tempo para tudo. Talvez você conheça alguém assim. Ela tem tempo para trabalhar, para passear, para ir ao shopping, para pagar contas, para sair com a família. Para tudo ela tem tempo. Mas se você disser: por que você não vem aos cultos? Ela explica: eu não tenho tempo. Você talvez conhece pessoas que não têm dinheiro para a igreja. Para a igreja não tem dinheiro. Tem dinheiro para pagar a casa, para pagar o carro, pagar água, luz, telefone, internet, compra, roupa, e tudo tem dinheiro, mas não tem dinheiro para ser dizimista, para ofertar, para nada, e ainda murmura de quem oferta e dizima. Por quê? Amam tanto a si mesmo que desprezam a Deus, e não percebe que fazendo isso, estão construindo a cidade dos homens, Babilônia. Agora notem o texto que eu li, ele usa uma outra expressão. O texto diz assim: porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz. Ocorre, irmãos, que a igreja é a noiva de Cristo. Aleluia. O texto fala, é a esposa do Cordeiro. E Babilônia é a esposa de Satanás. Entretanto, diferente da esposa do Cordeiro, que luta diuturnamente para andar em retidão, em fidelidade, em justiça. Babilônia, ela é chamada meretriz, a mãe das prostituições da terra. E por que é que recebeu esse título? Porque Babilônia não é um acidente. Ela surge com Nimrod lá no capítulo 10 de Gênesis. Note que eu estou falando do último capítulo da Bíblia, e no primeiro Babilônia já está presente. E esse Nimrod, ele edifica pelo menos 8 cidades. Uma delas é Acade, da onde vem a civilização acadiana. Mas a mais importante é a civilização de Babel. Havia tanta sabedoria na construção de Babel, havia tanta inteligência em Nimrod, que Deus disse: essa geração fará tudo o que quiser, nada lhe será impossível. Olha que coisa maravilhosa. Entretanto, eles usaram isso contra Deus, porque o Senhor tinha dito: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Olha só, frutificai, multiplicai, povoai abundantemente a terra. Eles disseram: vamos fazer uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Irmãos, presta atenção. Eu vim de uma família de 9 filhos, eu só tenho 3, porque faltou instrução. Eu poderia ter 5, 6 filhos. E olha a sua volta, é uma geração que tem um filho só. E alguns não querem mais ter filho nenhum, querem ter cachorro, porco. E os homens sempre tiveram cachorro, os homens sempre tiveram porco, sempre tiveram cavalo, mas não como filho. E agora, vem com a mamãe, filhinho. Não se iluda, tudo isso aí é Babilônia. E lá em Babel, Deus interviu e destruiu o projeto dos homens. E estabeleceu o seu projeto. A Escritura diz: o Senhor os espalhou sobre a face da terra. Mas quando Nimrod e aquela geração são dispersas, Nimrod já tinha sido divinizado. E por causa disso ele foi adorado como Tamuz em algumas civilizações.
Ele foi adorado como Marduk em Babilônia, o principal deus de Babilônia. Babilônia, irmãos, é o lugar que se opõe contra Deus, é o lugar da idolatria. Os arqueólogos ficaram espantados porque, cavando esses sítios arqueológicos, o que achavam no centro de todos esses lugares? Templos, olha só. E não era só templo como lugar de culto, mas era um templo como lugar de culto, o lugar do centro político e também da administração econômica, porque eram lugares teocráticos. Aquelas divindades geriam toda a vida daquelas pessoas. E nós tivemos depois o renascimento de Babilônia, com Hammurabi e depois com Nabucodonosor II. Só que quando o texto diz a grande meretriz, é porque quando eles se espalharam, para onde eles foram, eles levaram a idolatria e a rebelião contra Deus. Ou seja, não somente eles eram rebeldes, não somente eles eram idólatras, mas para onde eles foram, levaram a idolatria, levaram a rebelião. Então, o nome meretriz, irmãos, fala do aspecto moral, do aspecto ético, do aspecto espiritual. E eu vou dar aqui um exemplo para os irmãos, talvez dois. Queridos irmãos, nós não teríamos dificuldade de achar pessoas que participam, que investem, que financiam, que apoiam moralmente, publicamente, projetos para salvar e para proteger ovos de tartaruga. E nisso não há mal nenhum, mas você não terá dificuldade para que entre essas mesmas pessoas você encontre pessoas que são a favor do aborto. Ora, como é que é possível que alguém se diga a favor de proteger ovos de tartaruga e seja contra o aborto? E seja a favor do aborto, perdão? Notaram, irmãos? É porque o ovo de tartaruga está em extinção. E o ser humano está em multiplicação. O que é isso? Rebelião contra Deus. Esse é o pensamento da grande meretriz. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ela é primeiramente diabólica. Ela é destrutiva. Ela é carnal. Quer ver mais um exemplo? Nós vamos encontrar com bastante facilidade pessoas que dizem: você não pode penalizar criminalmente um adolescente de 14 anos porque ele matou alguém. Olha só, no Brasil isso é real. A menoridade, ela impede que você penalize criminalmente um adolescente de 14 anos, de 12 anos, que matou alguém. Irmãos, como se nós não tivéssemos existido há 40 anos. Irmãos, eu nunca tive 12 anos, você nunca teve? Você não sabia que era errado matar alguém? Nós também sabíamos, só agora que não sabem mais. Agora vejam, essas mesmas pessoas que dizem não se pode penalizar criminalmente um adolescente que matou outro, esses mesmos dizem porque ele não tem capacidades cognitivas, ele não tem experiência suficiente para analisar o desdobramento dos seus atos, então ele não pode ser responsabilizado, ele não pode ser imputado. E aí na sequência, eles mesmos dizem, mas se ele quiser, ele pode fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Esse mesmo adolescente que não sabe que ele vai precisar tomar hormônios para o resto da vida, vai depender de psicólogo, terapeuta o resto da vida, que ele está alimentando a indústria farmacêutica para o resto da vida, que ele carregará consigo uma angústia e uma aflição terrível por ter caminhado contra a própria inteligência e agredido o seu próprio corpo. Eles não falam isso, como se uma criança de 12, 14 anos pudesse avaliar isso. Da onde vem esse pensamento? É a grande meretriz. Os irmãos estão compreendendo? Essa é uma realidade, irmãos. A grande meretriz está aí. A grande Babilônia está aí. E quer saber, muitas vezes nós somos terrivelmente atraídos
tanto pela grande Babilônia, como pela grande meretriz. Mas o texto diz: a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra. Aleluia. Agora no versículo 4 diz: os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia, aleluia. Os 24 anciãos. Queridos irmãos, os 24 anciãos são um tipo, são uma demonstração simbólica de todo o povo de Deus, da antiga e da nova aliança, como se aqui tivessem somados os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. É um número simbólico para dizer todo o povo do Senhor, de todas as eras, de todos os lugares, aleluia, vão se prostrar e adorar a Deus. Nós veremos os caminhos do Senhor são retos, os caminhos do Senhor são justos. Às vezes nós achamos que são injustos, às vezes achamos que são tortos, e escolhemos os nossos caminhos, mas quando andamos pelos nossos, descobrimos: errados somos nós, torto é o meu caminho, injusta é a minha moral. Os caminhos do Senhor são retos, os caminhos do Senhor são justos, aleluia. E diz: e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram. Há uma tradução que diz os 4 animais. Eu prefiro a revista aí atualizada nesse aspecto. Aqui fala, irmãos, de toda a criação, toda a criação. Tudo aquilo que foi criado pelo poder do nosso Deus adorará o Senhor, reconhecendo que os seus caminhos são retos. Aleluia. E diz o versículo 2: pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. O Senhor Jesus, Ele fala do sangue de Abel. A palavra de Deus fala sobre o sangue de Abel e o sangue de Zacarias. E quando fala sobre o sangue de Abel, faz uma comparação e diz assim: e Caim matou Abel. E por que o matou? Porque as obras de Abel eram justas e as obras de Caim eram más. Olhando para mim aqui, tem pessoas que já se sentiram excluídas, ou no meio da família, ou lá na empresa onde você trabalha, ou na sua faculdade, no seu colégio, e você pensa assim: por que estão me excluindo? Por que eu chego na roda e o assunto muda? Por que a minha própria família não me acolhe? O que é que eu fiz? Querido irmão, querida igreja, você não precisa ter feito nada. Você não precisa ter feito nada. Irmão, se apagar todas essas luzes, provavelmente aqui vai ficar muito escuro. A hora que acende uma, já ilumina todo lugar. Irmão, quando você entra num lugar, a presença de Jesus vai com você. O Espírito Santo está com você, a luz de Deus está com você. Você não precisa falar nada, você não precisa fazer nada. Mas porque você chega e não participa das obras deles, eles ficam constrangidos, eles se sentem mal. E o texto diz: muitas pessoas foram mortas por causa disso. Por que Abel foi morto? Porque as suas obras eram justas. Por que Estevão foi morto? Porque era justo. Por que João Batista foi morto? Era justo. Eu acabei de falar de Policarpo, poderíamos falar de tantos. Hebreus capítulo 11 tem uma galeria dos heróis da fé, pessoas que foram mortas. A Bíblia diz assim: o mundo não era digno delas. Que tipo de gente era essa, irmãos? Que retidão havia nessas pessoas, que honestidade nas palavras, que decência nos contratos,
Que testemunho exemplar era esse? Que tipo de gente era essa que o mundo não era digno delas? E por isso elas foram mortas. E dá a impressão, irmãos, que foram esquecidas. Dá a impressão que ninguém fez nada. Mas haverá um dia, aleluia, haverá um dia, Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. E naquele dia nós também glorificaremos ao Senhor e diremos: o Senhor é justo, aleluia, o Senhor é fiel. Nós achávamos que esses assuntos estavam esquecidos, aleluia. No versículo 4, todos adoram ao Senhor. E no versículo 6 diz assim: então ouvi uma voz numerosa, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esses dias eu ouvi o testemunho de um amigo, e ele disse: pastor, minha esposa adoeceu terrivelmente, o seguro não cobria a cirurgia que ela precisava fazer, e eu estive na frente de um médico, e o médico disse: olha, meu amigo, você ainda não cumpriu a carência, mas se você assinar aqui uma coisa que eu vou escrever, e escreveu, se você assinar, eu posso operar a sua esposa gratuitamente. E esse meu amigo leu e falou assim: doutor, infelizmente então minha esposa vai morrer, porque eu não posso concordar com o que está escrito aqui. E esse meu amigo, irmãos, com lágrima nos olhos, ele falou assim: irmão Enéas, eu não sou a pessoa mais decente, eu não acerto sempre. Eu sei que aqui a maioria não acerta sempre, e eu também não acerto, mas nós estamos lutando, nós queremos acertar, irmãos, nós queremos acertar. O que é que te trouxe aqui? Não há nessa cidade tão linda um lugar de entretenimento que você pudesse ter ido? O que é que te trouxe aqui? O desejo de acertar. E ele disse assim para o médico: infelizmente eu vou precisar declinar. E o médico falou assim: ô meu amado, por causa do teu testemunho, eu vou operar a sua esposa de graça. E foi operada, isso já tem uns 6 anos, um pouquinho mais. Isso aqui é um ato de justiça. Está tecendo a sua veste celestial. Você errou muitas vezes, mas quantas vezes você acertou? Tentou acertar, fez o que era certo, fez o que era correto, não por causa de você, mas por causa da obra de Cristo em você. Sabe o que é isso? Você está construindo uma cidade celestial, a Nova Jerusalém. São os atos de justiça dos santos. E olha uma coisa, o texto fala sobre as bodas do Cordeiro. Queridos irmãos, se o Senhor Jesus voltasse agora, imediatamente iniciaria o período tribulacional de 7 anos. E vejam, a igreja estaria no céu, as bodas do Cordeiro. Repito, vou estar lá, por causa da obra bastante e suficiente de Jesus, não por alguma obra de justiça minha, mas porque confiei a minha alma ao seu cuidado maravilhoso. E hoje o Senhor está convidando mais pessoas aqui a se entregarem inteiramente ao cuidado de Cristo. Estaremos nas bodas do Cordeiro, enquanto estaremos na festa, irmãos. Sobre este mundo estarão sendo abertos os selos, as trombetas, as taças,
e nós estaremos nas bodas do Cordeiro, é o que diz a palavra de Deus. Não perca esta oportunidade. E o versículo 9 diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Os irmãos observaram, ele ficou tão maravilhado com aquele anjo que estava ali como um cicerone, guiando ele pelo céu, que aqui ele vai adorar o anjo. E o anjo diz: não faça isso, eu sou conservo teu. Se alguém aqui adora anjo, se alguém aqui na sua casa tem anjinho lá de cerâmica, de ouro, do que quer que seja, você está num caminho errado. Se você faz aquela oraçãozinha: santo anjo do Senhor, meu zeloso, você está perdendo seu tempo, porque o texto é claro. Não faça isso, está escrito aqui. Adora a Deus. Adora a Deus. Por quê? Porque o anjo é criatura. É um ser maravilhoso, mas lá em Hebreus está escrito: os anjos são seres ministradores enviados a favor daqueles que vão herdar a salvação. Alguém aqui vai herdar a salvação? Então eu quero te dizer, os anjos foram enviados para trabalhar a favor da sua vida. E aqui é um acampamento de anjos. Este lugar é Manaim, há 2 exércitos pelo menos neste lugar. Aleluia! O Senhor ministra a favor através dos seus anjos, mas nós não deveríamos adorá-lo, porque é o que está aqui na palavra de Deus. Agora vejam, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A maioria das Bíblias traz aqui em minúscula o espírito. Por quê? Porque a ideia é que o testemunho é o cerne da profecia. O que mantém, o que fortalece o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é que mantém a profecia viva? O testemunho de Jesus. Quando o cristão ele dá um testemunho cheio do Espírito Santo, as pessoas são tocadas. E isso tanto aqui no altar, como aí no seu lugar, como lá na sua casa, na sua empresa, onde você estiver. Quando você dá um testemunho de Jesus, na unção do Espírito Santo, você mantém vivo o espírito da profecia. Pessoas tomam a decisão de servir Jesus melhor, de se aproximar de Deus, de se afastar dos seus pecados. Agora veja o versículo 11, diz assim: vi o céu aberto. Queridos irmãos, quando você começa a ler Apocalipse, João diz assim: eu fui arrebatado no dia do Senhor. É uma experiência num nível, ele foi arrebatado, é um êxtase. Ele continuou onde estava, mas foi arrebatado, seu espírito abriu-se para compreender as realidades espirituais. Mas no capítulo 4, ele diz assim: vi uma porta aberta no céu, e o que falava comigo disse: sobe para cá. Nível 2. Agora olha aqui que maravilha, ele diz assim: eu vi o céu aberto. Aqui escancarou-se. Deus faz toda a sua revelação ao seu servo. E quando Deus faz isso, talvez naquele que parecia o pior momento do apóstolo, ele tinha sido jogado lá como um proscrito, como persona que não é bem-vinda, um perseguido do Estado, deixado para morrer naquela ilha. Mas foi lá que ele teve essas experiências. Irmãos, às vezes nós passamos por um tempo de tribulação e achamos que é o fim, e não é. Ali pode ser exatamente o nosso começo. Eu não sei como você veio aqui. O que eu sei é que Deus pode transformar toda a sua realidade, e Ele não depende de circunstâncias favoráveis para fazer isso. Aleluia, esse é o nosso Deus. Aqui ele está no 3º nível. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Nós precisamos ter muito cuidado, irmão,
Volte para o capítulo 6, deixe sua mão aqui. Diz assim o texto. 6:1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Irmão, a pessoa que não tem comunhão com a Escritura vai achar que esse cavalo aqui é Cristo. E esse cavalo não é Cristo. Esse cavalo é um espírito de engano. Nós não vamos fazer isso porque tomaria muito tempo. Na sua casa você pode ler, são 4 cavalos com seus cavaleiros, todos eles sujeitos, eles não têm autoridade em si mesmos. E eles saem para quê? Eles saem para enganar. Esse cavaleiro do capítulo 6, no cavalo branco, ele sai para enganar. Ele sai para enganar. Eu estive no interior do Brasil e vi uma seita lá da apóstola Sol, maravilhosa. Ela tem a espada do arcanjo Miguel. Irmão, está cheio de gente seguindo aquilo. Uma heresia completa. Eu poderia falar de tantas coisas. Da onde vem isso? Esse cavalo branco, ele sai para enganar. E os irmãos viram que foi lhe dado uma coroa. E qual a arma que ele tem? Um arco. Essa é a arma dele. É um arco. Entretanto, veja o capítulo 1. Bem rapidinho, capítulo 1 de Apocalipse. Nós vamos ver o versículo 16. Numa descrição do Senhor Jesus, diz assim a palavra de Deus, 1,16. Tinha na mão direita 7 estrelas, que são 7 igrejas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Você não vai encontrar arco aqui em Jesus, é uma espada, irmãos, e quando diz que saía, não pense numa espada estática, parada, não é isso que o texto original fala, é de onde sai continuamente a espada, que é a espada do Espírito, e é o que? A palavra de Deus. A Escritura diz, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Agora aqui sim, no versículo 11 diz, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça muitos diademas. Tem um novo nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus, ou o Logo de Deus, ou a Palavra de Deus. Olha o que diz no capítulo 22, o versículo 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E no capítulo onde nós estamos, 19, no versículo 9, o finalzinho diz, são estas as verdadeiras palavras de Deus. E no versículo 2, portanto, verdadeiros e justos são os seus juízos. Notem que há uma concordância. Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a sua palavra são justos, são fiéis, são verdadeiros. O Deus que é justo está aqui. O Deus que é justo está aqui. Aleluia. Eu não tinha programado, irmãos, mas Deus quer fazer um milagre nesta noite. Eu vou dar um testemunho e fazer uma oração antes de concluir. Um pastor amigo meu, pastor Nildair, que muitos conhecem. Ele pregou numa igreja, Deus é justo. E enquanto ele pregava, Deus é justo, uma irmã dizia, Deus é injusto. Na sua mente, no seu coração, ela dizia, Deus é injusto. E o tema dele para aquele final de semana era, Deus é justo. E aquela irmã, quanto mais ele pregava, mais ela se revoltava. E ela foi irada para casa, dizendo, Deus é injusto. Porque ela e o marido tinham comprado uma casa.
e já eram pessoas de idade, quando parece que não dá para recomeçar. E eles foram na sexta-feira à casa do vendedor e pagaram à vista a casa. Naquele final de semana, o homem morreu. E eles não tinham documento nenhum. E essa irmã esperou alguns dias. E quando passou os dias do luto, ela voltou à casa então da agora viúva e disse: senhora, eu aguardei os seus dias de luto para a senhora cuidar dos seus assuntos, mas eu agora preciso fazer a transferência da casa. Ela falou: eu não estou sabendo de nada. Mas como a senhora não está sabendo? A senhora estava junto. Eu paguei. Não, aquilo foi um assunto com o meu marido. Mas eu paguei, nós pagamos, a senhora estava lá. Não tem nada a ver com isso. Irmão, não tem nada a fazer do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito, não há nada que se possa fazer. E agora no culto o pastor dizendo que Deus é justo, e eu estou aqui nesta noite mais uma vez dizendo: Deus é justo. Mesmo que às vezes pareça para você que é injusto, eu quero dizer com a minha boca, e eu queria aumentar ela para dizer: Deus é justo. Os seus caminhos são justos, a sua palavra é justa e é fiel. E aquela irmã foi indignada para casa, e ela está virada com Deus, e dizia: Deus é injusto, Deus é injusto, porque agora nós não temos nada, toda a nossa economia se perdeu. E foi dormir indignada, e naquela madrugada, ela acordou para fazer o mamá de uma das crianças da casa, e quando ela estava ali na cozinha, de repente a cozinha iluminou-se de uma luz diferente. E ela ouviu uma voz que disse: eu sou um Deus justo. E ela ficou aflita, ela não sabia o que acontecia. E cuidou da sua família e tentou dormir, mas aquela voz agora soava na sua cabeça: eu sou um Deus justo. E eu sinto Deus nesta hora dizendo para esta igreja: eu sou um Deus justo. Aleluia! E logo pela manhã alguém bate apressadamente a sua casa. E quando ela vai atender, era aquela viúva. Ela disse: por favor, vamos correndo ao cartório resolver isso. Ela falou: o que aconteceu? Você tinha dito que não aconteceu nada, que não sabia de nada. Ela falou assim: essa manhã, pela madrugada, uma luz iluminou meu quarto, e uma voz dizia: eu sou um Deus justo, vai e dá para a mulher o direito que é dela. Eu quero orar por você que está se sentindo injustiçado. Só um minuto, porque não concluí. Mas Deus está liberando uma palavra profética agora. Deus é um Deus justo. Incline sua cabeça só um minuto. Ó Senhor, o Senhor é um Deus justo. Os teus caminhos são fiéis e verdadeiros. Justiça e juízo são todas as tuas obras. Aqui há pessoas aguardando questões na justiça. Há pessoas que foram injustiçadas no seu trabalho, no seio da sua família, pessoas que foram constrangidas e envergonhadas. O Senhor que é justo, eu suplico, entre com provisão, entre com provisão. Eu sei que no juízo final todas essas coisas virão a lume, mas nós precisamos de algum consolo já. Ó Deus, opera um milagre na vida desta pessoa aflita. Eu oro em nome de Cristo. Amém e amém, graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Caminhando para o final, queridos. Note que o texto diz que o seu nome, ou o nome pelo qual se chama, é fiel, verdadeiro. E no versículo 3, a palavra de Deus, ou o verbo de Deus, ou ainda no original, o logos de Deus. Queridos irmãos, no século 5 a.C., um filósofo muito inteligente, com um nome conhecidíssimo, Heráclito, ele entendeu que em algum momento no passado,
o mundo era um caos, havia uma desordem, e ele entendeu que alguma ordem racional, alguma palavra lógica, uma lei racional comandou, e o caos veio a se transformar no cosmos, que é o universo que nós conhecemos, o mundo ordenado, onde tem estações, onde tem dia e noite, tem colheita e tem a semeadura, tem inverno, tem verão. Ele entendeu, alguém liberou uma palavra. No século III, os estoicos, a escola de Zenon, concordou com isso e disse que o nome correto desse discurso, ele conceituou o discurso, o nome conceitual é Logos, é um discurso inteligente. E no século I da era cristã, o apóstolo João, o mesmo que escreve Apocalipse, ele diz, o Logos é Jesus. Quem tem o poder de, pela sua palavra, colocar a vida do universo e do indivíduo em ordem, é Cristo. E é Ele que está aqui. E Ele vai colocar a sua vida em ordem se você o aceita. Aleluia. E por isso que diz que o seu nome é a palavra de Deus. Agora notem, amados, nós vimos que Ele foi chamado fiel, verdadeiro e também palavra de Deus. Entretanto, diz assim no versículo 12, Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Ué, não chega a 3? É fiel, é verdadeiro, Ele é o Logos, Ele tem também um outro nome que nós não o conhecemos. Amados, há muitos nomes para Cristo. Quem que pode me ajudar? Você lembra algum nome de Jesus? Ele é a estrela da manhã. Mais alguém lembra? Emanuel, Ele é Deus conosco. É lindo demais, Deus conosco. Ele é Jeová, Ele é Irver, uma aspiração hebraica que significa aquele que subsiste por si mesmo. Quem mais me ajuda? Você lembra de um nome de Jesus? Príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ele foi chamado mestre. Ele foi chamado Salvador. Ele é a raiz e a geração de Davi. Ele é o filho de Davi. Ele foi chamado de unigênito, foi chamado primogênito. Ele foi chamado o Filho de Deus, não um filho, o Filho de Deus. E queridos irmãos, quando nós estudamos cada um dos nomes de Deus, nós aprendemos uma nova faceta, como um diamante multifacetado que você vai girando e observando espectros diferentes da mesma pedra. E Cristo é a rocha. E o texto diz assim, e Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Ponha-se de pé, por gentileza. Queridos irmãos, há uma pergunta se no céu haverá oportunidade de pecar. É uma pergunta importante. E ela é bem válida, irmãos. E do ponto de vista teológico e bíblico é muito complexa, porque Lúcifer estava no céu. Entretanto, queridos irmãos, quando nós vamos conhecendo Jesus, a palavra de Deus diz que nós vamos nos tornando parecidos com Ele. E o apóstolo Pedro escreveu que o Senhor, Ele vai nos fazendo participantes da sua divindade. Irmãos, notem uma coisa, eu tenho chamado a atenção sobre isso, para que ninguém caia numa cilada. Amados, quando a palavra de Deus diz que nós seremos participantes da sua divindade, jamais significou, nem vai significar, que os atributos incomunicáveis de Deus serão compartilhados conosco, como a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença.
Mas, irmãos, um dia eu estava numa reunião em Curitiba, num curso, e a pessoa que ministrava disse: eu quero que cada um me diga alguém que contribuiu para mudar a sua vida. E quando eu escrevi o nome da minha esposa, ele falou assim: a tua esposa? Eu acho que ele ficou decepcionado. Mas é porque ele não conhece. Quem me conhece sabe que eu sou um homem duro, um homem brabo. Eu não queria ser assim, irmãos. Eu estou orando para Jesus me mudar. Nas Escrituras não tem nenhuma promessa para brabo. Todas as promessas são para os mansos, para os humildes. E é isso que eu quero ser. Mas tendo casado com Auriano, eu aprendi sobre humanidade, sobre bondade, sobre gentileza, sobre hospitalidade. Agora imagine nós conhecendo Jesus. Porque nós já sabemos alguns dos seus nomes, mas quando Ele começar a compartilhar conosco da sua santidade. Alguém aqui, além de mim, gostaria de ser santo mais do que é? Você já pecou alguma vez e ficou muito triste de ter pecado? Quem mais além de mim? Irmãos, olhe só, irmãos, nós mentimos às vezes. Nós somos desonestos às vezes, nós somos injustos às vezes, mas quando estivermos no céu, irmãos, nós vamos ir caminhando na direção de Jesus, e Ele vai se revelando cada vez mais, a sua justiça, a sua santidade, a sua bondade, a sua retidão, a sua fidelidade farão parte da nossa vida, e é por isso que nós seremos participantes da sua natureza divina.